Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Como vão todos? Faz tempo, né? Um tempo que estamos sem nos falar ao vivo aqui, iniciando uma nova live. O curso de formação filosófica do mês de maio está bombando, então eu estava um pouco ocupado, mas desejo a vocês aqui uma ótima live, sejam todos bem-vindos. E hoje uma live muito bacana, mestre Flávio Bering, seja bem-vindo, prazer em revê-lo aqui, mestre, e todos os amigos aqui do canal Sensei Marcelo Silva. Hoje nós temos uma convidada muito especial, ela deve estar chegando agora, tá? Eu vou já apresentá-la, é a professora Santina Rodrigues. Ela é psicóloga clínica e arteterapeuta junguiana, mestre e doutora em psicologia do desenvolvimento da personalidade pelo Instituto de Psicologia da USP, professora universitária, supervisora e clínica em cursos de graduação e pós-graduação, com ênfase em arteterapia junguiana e processos de luto, morte e suicídio. Além disso, ela é escritora, tem vários livros e artigos e é coordenadora de vários projetos de acolhimento, entre eles de Portas Abertas e Manhãs com Arte e Terapia. Ela deve estar chegando agora, tá? Só mais um pouquinho, ela deve estar chegando, deixa eu ver se ela já está por aqui. Se mestre Santina já estiver por aqui, ela aparece aqui na tela. Mais um pouquinho. Ok? O tema de hoje é um tema bem bacana, é um tema que eu já abordei com outros profissionais e na verdade eu escolhi a professora Santina justamente porque ela é muito ligada a essa temática da arte-terapia. Foi uma das minhas professoras responsáveis pela minha formação de analista junguiano, no curso de formação de Jung, depois no curso de formação em arte-terapia. Então, agradecer ela aqui publicamente por toda a formação que ela me deu junto com outras mestres e doutoras aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A professora Santina ainda não chegou. Eu vou tentar chamar ela por aqui. Vamos ver se ela tá pra cá. Eu enviei o convite a você. Carla, boa noite. Fio Braga, Dani Barbolani, boa noite. Estamos só esperando um pouquinho aqui a nossa anfitriã. A nossa convidada, desculpa, anfitrião sou eu. Só mais um pouquinho. O live tem desses problemas, às vezes. Professora, boa noite. Oi, Marcelo, boa noite. Desculpe o atraso, viu? Eu estou com problemas aqui de conexão e aí eu vou entrar pelo celular mesmo. Só um minutinho. Muito bem. Tudo tranquilo, professora? Tudo ótimo, Marcelo. Boa noite a você, a todo mundo. Primeiro, agradecer a participação. A gente sabe que você tem uma agenda bem lotada, não só de atendimentos, mas dos cursos. Já fiz uma pré-apresentação da senhora aqui pelo currículo, o pequeno currículo, porque se for colocar tudo, vai a live toda, né? Nem precisa, né, de tanta formalidade também, né? Mas eu acho muito importante, porque como o meu canal aqui é um canal basicamente voltado para a educação, através da prática marcial, e eu faço sempre questão de trazer pessoas que têm ali, né, um conhecimento
abastado sobre a temática, as temáticas que a gente discute aqui, que a gente aborda. Lembrando que aqui é um canal de filosofia de artes, das artes marciais. E, obviamente, como não poderia ser, até pela minha própria formação, eu sou formado em educação física, mas também sou formado em psicologia analítica junguiana. Aliás, a senhora foi uma das professoras, eu acabei citando aqui, que me ajudaram muito na formação, né, de Jung e depois em arte-terapia, né, pelo Sim, IGE. as duas As duas. formações você fez, eu lembro, né? Eu fiz a psicossomática, a senhora também estava, não? Não, esse Esse curso eu não dava não, muitas né? aulas, só uma ou outra, eu acho. Isso. Enfim, foram alguns anos juntos, né? Muito bom, E hoje, Marcelo, mais muito uma vez, bom. agradecendo a presença. Bom, professora, a temática de hoje é a arte marcial e a psicologia profunda. A psique nas artes. Como a expressão artística atua na dinâmica psíquica do indivíduo. Como de praxe aqui do nosso canal, eu faço uma pequena introdução, um texto, e depois a gente vai desenvolvendo o tema. A senhora fica à vontade de fazer todas as suas colocações, tá bom? Beleza, Vamos vou lá. te ouvir então. Os grandes mestres das artes marciais, unanimamente descreviam o processo da prática das artes marciais através do corpo, em técnicas que visavam anular a agressão física. E a partir da percepção deste corpo que sente tão profundamente o equilíbrio e o desequilíbrio, a força e a suavidade, o bloqueio e o desvio, a dureza e a maleabilidade, outras partes que também compõem e anima esse corpo, esse ser. O ser que sente, que percebe, que de um outro lugar, a partir das emoções que emanam das relações impostas pela própria prática. O conflito de corpos e ter que se dar conta disso, as emoções que emergem de um lugar tão desprezado, além dos músculos e ossos, mas de um lugar fundo, talvez um abismo onde se encontra a alma. Aquele ou aquela que não mente e que não se deve negligenciar, pois ela lhe toma de assalto e mostra aquilo que se esconde e aparece na forma de violência marciana, de Marte, ou mesmo da mais sutil beleza estética e de significado. Aquilo que simboliza o tal, a função transcendente, a dor, o cansaço, o medo, a covardia, a inflexibilidade e sem negar a sua natureza. Essa conjunção daquilo que podemos dizer que é a totalidade, o self. Ter atingido talvez o Satori, o Samadhi ou a iluminação, quem sabe. Então, o que move na arte marcial que possibilita fazer da guerra uma obra de arte? Com vocês aqui, professora Santina Rodrigues. É sua, professora. Manda a bola para ti. Boa noite, gente, para quem está acompanhando essa live ou vai ver depois, né? Muita gratidão, Marcelo, pelo convite. Fazia tempo que a gente queria realizar esse encontro, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Na verdade, para aprender sobre arte marcial com você, né? Muito mais para aprender, né? Que eu puder ajudar. É. Agora, essas palavras que você acabou de ler, elas são muito educativas, instrutivas e poéticas, né? Então, quando a gente pensa na arte, principalmente a partir ali de uma leitura mais do Jung, né? O Jung foi um autor que pintou, que modelou, é um autor que conviveu com artistas e mostras de arte na sua época, né? A gente tem um livro mais recente lançado no Brasil mostrando essas conexões do Jung com a arte, porque naquele momento que ele vivia, né? Final do século XIX, início do século XX, lá em Basel, na Suíça, era um centro artístico, e até hoje, na verdade, muito importante para as artes, né? O Jung vai dialogar muito fortemente também com as filosofias do Oriente, com as religiões, com as tradições, você sabe, né?
e ele vai trazer para a sua psicologia um certo modo de olhar para a psique e para a vida, que não é apenas teórico no sentido cartesiano, mas ele é também estético e poético. E nisso ele vai estar, então, né, realizando lançando um olhar para o sofrimento humano, porque ele era psiquiatra. Ele se formou ali num hospital psiquiátrico, que na época era um dos grandes centros, né, de psiquiatria. É, ele vai lançando um olhar para o ser humano que não se reduz às teorias médicas da época, né? Ele nem era psicólogo, psicanalista na época, ele era médico. Todos os fundadores, né, dessas teorias do inconsciente eram médicos, o Freud, neurologista, o Jung, psiquiatra. E o Jung, como psiquiatra, estava ali no asilo dos loucos, né, que era como era chamado, né, os asilos psiquiátricos da época. A psiquiatria estava nascendo, na verdade, nos moldes que a gente veio a entender depois, né, a ser capaz de pensar que para além de um ego ou de um sujeito que está muito refém de certas crenças racionais, que eu nem diria que são conscientes, são racionais, né? Racionalizações. Essas racionalizações vão prender demais cada um de nós, né, em idealizações. Né? E muitas vezes dissociadas do real, inclusive do real do nosso corpo, dos limites que o nosso corpo tem, né? E ele está ali lidando com pacientes psicóticos muito graves que começam a desafiar os conhecimentos médicos dele. E ele vai percebendo que os delírios dos pacientes eram criações. Até hoje a gente sabe, né? O delírio cumpre uma função psicológica de estabilidade na personalidade do sujeito, né? Quem olha de fora fala, nossa, esse cara tá maluco, essa mulher tá doida. Mas para aquela personalidade funcionar é uma criação. Então o Jung concebe o inconsciente numa perspectiva mítica. E aí ele fala, então, o inconsciente tem uma base criativa. O inconsciente não está ali exclusivamente, né, como reduto de conteúdos reprimidos, né? O inconsciente é vivo, é pulsante tanto quanto a vida. E aí o Jung, então, ele escreve muitos textos sobre a relação que a gente deve ter com a obra de arte, vai pensar o sentido que a obra de arte tem na cultura. O artista, né, ele estaria sempre a serviço de uma ampliação da consciência coletiva. Porque, em geral, o artista está movido e emocionado e tocado e tomado por uma verve criativa que tende a lançar respostas, trazer imagens para a cultura que nós, cidadãos comuns, a gente não alcança, né? A gente vai entender depois, muito tempo depois, essas coisas. E eu acho, eu entendo, né, que não é à toa que então o nome dessas práticas, né, são artes marciais, artes, né? Então, acho que a gente está dentro de um campo que está o tempo todo, né, tensionando, né, o que esse indivíduo entende que é, com tudo aquilo que ele pode vir a ser, né? A criatividade, ela sempre tem essa função, né, de um vir a ser, de uma renovação, de algo inédito que a gente vai constituir na nossa vida, né? É interessante essa primeira parte, né, da sua colocação, Santina, porque a arte ela não tem um conceito fechado, Sim. né? Então, quando eu penso arte marcial, e quando eu dei aula na universidade, aqui na faculdade, na FMU, né, na disciplina de artes marciais, por 10 anos, uma das dificuldades que tinha era achar um conceito adequado para falar o que é a arte dentro da arte marcial. Onde que se enquadra isso, né? E eu queria saber, inclusive, como que é essa ideia da psicologia profunda, porque para uma pessoa que pratica arte marcial, ela usa o corpo na forma, dentro, aí tentando conceituar, né? Os grandes mestres entendem que é um caminho de desenvolvimento pessoal. Se pegamos, por exemplo, o Aikido, é a única arte marcial que ela transcende o corpo, no sentido de uma elaboração daquilo que vai fazer o corpo desenvolver, mas brotar a partir da prática algo que vai além do próprio corpo, ou seja, vai chegar ao espírito. Então, o Aikido é talvez a única arte marcial verdadeiramente que tem essa conotação espiritual. E, para dar o gancho, toda vez que a gente pensa em psicologia, sobretudo psicologia profunda,
a gente sempre vai cair quase inevitavelmente nas manifestações artísticas. Eu Uhum. queria que você desse uma pincelada e uma clareada para ver como é que esse processo se dá. Fui O claro? próprio, sim, sim, eu acho que qualquer conexão que a gente faça com práticas técnicas, né, psicológicas, que a gente chama do inconsciente, porque essa é a base dessa concepção do Jung, psicologia profunda, psicologia dos processos inconscientes. Ela é sempre uma psicologia que está tensionando cada pessoa a ir além do conhecido e dado como certo. Porque nós, né, principalmente com as nossas neuroses, quem mais é neurótico, né, a gente leva muito a ferro e fogo o que a gente acha que sabe. De si, da vida, do mundo. Em geral, isso é um recorte. A gente não sabe que é um recorte. A gente toma esse recorte como se fosse o todo. Então, a ideia do Jung, quando ele fala da psique como uma totalidade, vale muito a pena entender que totalidade não é sinônimo de unidade na teoria do Jung. Unidade é uma coisa que não tem contrários, não tem tensões, não tem contradições, né? E o ser humano, a alma humana é altamente controverso, o espírito humano também, né? Nós temos aí toda a questão do espírito do tempo que vivemos, né? Dramático, cheio de inquietações, de problemáticas, de medos, produção de paranoias aí, para pegar a live que eu assisti que você fez com a Maria Pia, né? Isso, Excelente a exatamente. argumentação dela. Então, eu acho que todas as práticas psicológicas e psicoterapêuticas, individuais ou em grupo, elas estão a serviço de fazer aquilo que Jung falava, né? Transcender os limites da consciência. Os limites do que esse sujeito toma como dado e certo, como diria antigamente, né? Assim, é dado como líquido e certo. É líquido, mas não é certo, né? No sentido de uma certeza ou uma verdade absoluta. Não há verdades absolutas, né? Há parâmetros éticos, premissas que norteiam o nosso ego, é verdade, no sentido moral e ético. Mas a alma humana, né, ela pulsa com ineditismos. Então, a totalidade para o Jung, né, ela é a própria base do que nos constitui como pessoas e ela é sempre viva de possibilidades, de potencialidades e contraditórias. Por isso que ele fala totalidade, né? Acho que aí o paralelo com o caos, né? Assim, o caos, né, uma divindade também antiga grega, né? É esse universo de forças contraditórias pulsantes, mas que tendem a criar certos núcleos de ordem, né? Só que a ordem é sempre é uma ordem que está sempre relativa, né? Essa é a tensão de estar vivo, senão a gente estaria todo mundo morto. Exatamente, muito bom, muito bom. E é interessante que me vem uma imagem bem característica da prática da arte marcial, que é a questão disciplinar. Não algo disciplinar do ponto de vista militar, né? Onde fica todo mundo enfileirado, mas uma questão que envolve mais muito uma hierarquia de forças, que a gente pode estar trazendo com essa hierarquia de forças internas, né? Eu acho que a Sim. prática vai te, quando você toca, falou muito bem colocado, né? Na atualidade, né? Onde está tendo tanta novos casos de psicoses, neuroses, né? Neurose quer dizer, todo mundo é neurótico, né? Mas eu digo quando tem essa potencialização desses problemas psiquiátricos que a gente vê assim com muita frequência e com públicos que antes era raro ver crianças, né? Jovens, sobretudo, né? Me vem essa ideia da disciplina do ponto de vista de respeitar ou estar pelo menos percebendo essa dinâmica interna, essa dinâmica psíquica que tem uma hierarquia. Correto, Lori? Uhum. É correto Sim, isso do ponto de vista da psicologia, falar nesse termo, professora? Que existe uma sim. hierarquia ali que tem a tensão dos opostos, mas ela tem uma organização ali, sabe? Uma disciplina. Eu gosto muito de pegar uma referência que o Jung usa de um filósofo, ele foi muito, né, tributário, assim, do filósofo do romantismo alemão da época que ele viveu, né, do século XIX. Embora ele seja um autor que nasce no último quarto do século XIX, vive a primeira metade do século XX, ele bebe muito nas fontes de Goethe, né, Schiller, Schopenhauer. E tem um livrinho do Schiller que o Jung sugere, assim, cita, né, em alguns livros dele, que chama A Educação Estética do Homem, né? É um livrinho fininho,
em que o Schiller está falando dessa educação para autoobservação. A autoobservação das emoções, dos pensamentos, né? Então, o fim do século XIX, aliás, né, tinha uma ênfase muito maior nessa questão da autoobservação. Não era uma educação só, como a gente chama hoje em dia, técnica, né? Bancária, né? De botar conteúdo nas pessoas para elas performarem nas suas áreas de trabalho, essa formação muito especializada, né? Era uma formação para a totalidade, de novo. E essa totalidade, isso que você está chamando de hierarquia, eu entendo que é um conjunto de forças, né? Que elas vão se tensionando mutuamente para cada uma encontrar o seu devido lugar. Esse devido lugar nunca é fixo totalmente, né? Mas ele dá, por exemplo, para criança e adolescência, se você quiser pegar, né, esse público que você citou agora, é verdade, né? Quando a gente olha para os estudos, aí um pouco a minha área, né, de pesquisa mais recente do doutorado, para os casos de suicídio no mundo todo, e especialmente em países pobres, como o Brasil, né? 79% dos suicídios do mundo acontecem em países de baixa e média renda, né? Então, embora tenha um número grande por 100 mil, a taxa de suicídios em geral nos países desenvolvidos muito alta, quando você vem para um país como o Brasil, a gente tem uma taxa hoje de cerca de 9 por 100 mil pessoas. Se você pegar um país de 220 milhões de pessoas, isso é um problema de saúde pública, né? E aí, quando você vai olhar as estatísticas dos anos 2000 para cá, você tem um aumento expressivo nas duas faixas da população mais jovem, que é dos 10 aos 14 anos e dos 15 aos 19. Aqui você tem uma taxa assim, ó, que vai subindo, né, escalonando. E aí a gente tem que se perguntar, bom, o suicídio é um gesto individual de cada pessoa, que infelizmente tira a vida por inúmeras razões, é um fenômeno complexo, multifatorial, mas ele também é um problema social. E se ele é um problema social, ele reflete questões do mundo, do coletivo. E a gente tem que, é inevitável associar, e há estudos que fazem essa associação, estudos científicos, né? Então, desse aumento das taxas de suicídio nessas populações mais jovens com o advento das redes sociais, da internet e dos jogos, né? Então, a gente vai olhando e vendo assim, há algo fora da ordem mundial, né? Como diria a música, né? Fora da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, na verdade, é extremamente caótica, fluida, desorganizada, de uma intensidade de estímulos, é uma hiperestimulação, hiperconectividade, né? Então, que referências os jovens e as crianças têm? Aqui eu não quero ser moralista, saudosista, dizer que no passado as coisas eram melhores, né? Acho que cada tempo histórico produz problemas para os quais nós temos que lidar. Sempre foi assim na história da humanidade, né? Sim. Houve guerras, houve pestes, houve escravidão, diferenças socioeconômicas graves no mundo, elas continuam existindo. E hoje, no nosso tempo, eu acho que essa problemática é uma problemática que nos convoca a nos perguntar qual é o sentido, por exemplo, de vida comunitária, de restabelecer noções, né, de ritmos, quando você fala do corpo, né? Ritmos para as crianças, porque, Marcelo, se tem crianças, na minha pesquisa eu vi isso, e vários pediatras falam isso, né? Que passam 9 horas por dia na rede Sim. social. Eu trabalho com escola de educação infantil e é velho essa afirmação e é Não, e assustador. crianças que passam a noite jogando. Aí você tem esse seriado que super bombou aí recentemente, né? O Adolescência, mostrando aquela ideia do jovem no quarto, trancado, e os pais ali sabendo que eles estavam em casa, que ele estava em casa, achando que estava tudo bem. Não está tudo bem se o seu filho não tem hora para dormir e para acordar, certo? Então, essa noção mínima, que a gente sabe que organiza a consciência no tempo e no espaço, o nosso ego, né? É de autorregulação. A criança não tem mais. E você sabe que quando você tem um bebê, a gente percebe como isso é organizador para o bebê, né? Então a gente está sem essas referências, que são muito básicas. E são referências temporais e espaciais para a nossa consciência, o nosso ego, né? Para ter um eixo do quê? De autopercepção, de quem você é. Se você não sabe quem você é, tudo te atravessa, e na adolescência principalmente, né? Momento de efervescência hormonal, ebulição, medos, muitos medos o adolescente tem, porque ele está passando por uma transformação muito, muito intensa, né? Que é física, antes de tudo.
E o nosso ego, a base do nosso ego desde bebê é somática. Então, se a gente não tem um mínimo de ordem, de significado para o que está vivendo, de ritmo, você se desorganiza. E aí é uma banalização do que é o corpo, cortar o corpo, tentar tirar a vida, porque também tem isso, tem o contágio psíquico na Sim, adolescência, sim, né? Nas sim, escolas você deve saber disso, sim. sim. Então que aí os jovens se matam mais do que idosos. Embora quando se olha para as estatísticas, a faixa etária em que mais há suicídios é a dos idosos. Mas o crescimento vertiginoso é nessas populações mais jovens. Ou seja, a minha pergunta, né, ou reflexões que a gente pode fazer. O que está faltando no entorno? E aí é família, é escola, é cidade, né? Que dê a esta criança o mínimo de noção de um microcosmo seguro. E aí acho que os esportes entram, as artes marciais entram, né? Porque elas organizam ou podem ajudar a organizar o caos. Sensacional, professora, sensacional. E interessante, né? Porque tem uma frase de um escritor chamado Lee Wilders. Ele fala sobre, disserta bastante sobre as artes marciais. Ele diz o seguinte: vou ler, né? O objetivo final do artista é usar a sua criatividade para se tornar o mestre da vida e então aproveitar a arte da vida. Os mestres de todos os ramos das artes devem ser, antes de tudo, mestre do viver, porque a alma cria tudo. Né? É bacana, eu quero Linda, pegar esse gancho, né? linda. Porque eu percebo, né? Eu trabalho há mais de 35 anos com crianças, né? De pré-escolar, trabalhei já com adolescente também, atendo adolescente, inclusive, e parece não é tão evidente a, 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 a quase incapacidade imaginativa, né? De como antigamente a gente fazia uma brincadeira, um jogo, e a criança criava em cima daquilo. Ela tinha muito acervo de desmembrar aquela atividade, criar novas regras, brincar de diversas formas, né? Hoje eu vejo como professor, agora falando como professor, como é difícil a criança ter essa autonomia para a subjetividade, né? Para essa percepção de que mundo que eu estou vivendo, o que é possível ser feito, né? Eu acho que cai bastante nisso, né? Eu acho que quando um jovem, uma criança, né, se tratando desses casos tão sérios, né, de suicídio e esse aumento vertiginoso nessas faixas etárias, é justamente uma falta de sentido, né? Sim. Seria isso mesmo? Eu acho que é falta de contorno para a criação de sentidos. Porque o que é contorno, né? Contorno é eu olho para fora e vejo uma referência. A criança, ela se desenvolve muito desde o início a partir de mímese, né? Sim. E o adolescente também. A criança mímese na família, né? E o adolescente mímese de grupo. Então, o entorno organiza. Um ambiente caótico para uma criança vai tornar uma criança mais ansiosa em geral, né? Por exemplo, né? Um ambiente que tem, sei lá, questões de pais com dependência química, ou pais violentos, ou, sei lá, uma situação adversa, né? Que um dos pais perde o emprego, aquele casal fica muito atribulado, sem apoio, ou familiar, ou do Estado, é uma criança que ela fica tensa, ela fica nervosa, né? Então, eu acho que a gente tem uma dificuldade de sustentar espaços para as crianças poderem brincar livremente. O que as pessoas fazem, os pais fazem? Dão o celular para elas, desde bebezinho, dão o tablet, né? Isso é a morte da criatividade, para nós e para as crianças, né? Então, assim, acho que é um problema gravíssimo, finalmente, graças a Deus, enfim, é uma mobilização social. Tem tido maior reflexão crítica sobre isso, os pais estão mais informados, né? Claro que eu acho que aí tem as dinâmicas familiares, né? Tem famílias que colocam a TV, antigamente era a TV, né? Ou o aparato tecnológico, num certo sentido, para silenciar diálogos, Sim. né? São questões mais complexas, mas eu acho que tem algo da gente poder restaurar para as crianças e os adolescentes e para os adultos espaços de fantasia,
espaços de criatividade, né? Que passa por desconexão tecnológica. Porque senão a gente está vivendo uma era já, né? Que a gente vê alguns autores da sociologia falarem antropólogos, né? Que é a era dos homens mais ciborgue, né? A gente já não consegue ficar separado do celular. É um objeto que, sei lá, daqui a um tempo talvez esteja implantado na nossa pele, no nosso cérebro, né? Então, é o transhumano, né, que a gente discute hoje. Agora, como incorporar essas tecnologias a favor do desenvolvimento de um monte de coisas, sem que isso signifique a morte do que nos constitui propriamente humanos. E o que nos constitui propriamente humanos? Algumas coisas muito fundamentais. A primeira é o nosso corpo. Que corpo eu habito? Onde eu habito, como habito, me localizo no espaço-tempo, né? Fundamental. A outra coisa é a linguagem. A linguagem diz respeito a eu poder me comunicar, né? E perceber a linguagem como o outro se comunica comigo. E a outra é a capacidade imaginativa e empática, né? Eu me importo com o outro. Agora, se eu vou me desumanizando, virando máquina, eu vou ter uma consciência maquinal, técnica. Então, Sensacional. esse é o maior desafio ético, eu acho, da nossa época. E aproveitando o gancho, essa ideia, sobretudo estrutural das artes marciais, então quando a gente fala termo, né, arte marcial, a gente está vinculando sempre a um aspecto ético. Ético do quê? Primeiro com o próprio corpo, que essa primeira estrutura que a Zora falou, né? O corpo como algo realmente que tem que ser cuidado. Afinal, uma técnica de uma arte marcial, ela pode quebrar e até matar, né? Então, assim, você precisa ter o princípio da equidade física, né? Então, da proporcionalidade e dessa ética para o corpo, não só próprio, né? Então, no caso de atividades marciais competitivas, né, onde você vê as pessoas jovens, inclusive, treinando 10, 12, 15 horas por dia para participar de um campeonato, fazendo uso de substâncias para ganhar massa muscular, para aumentar a performance, né? Perdendo essa conexão com a própria saúde, né? E tem consequências isso a médio, a curto, médio prazo, não precisamos nem dizer a longo prazo, né? Esta linguagem também, que deveria ser dentro das artes marciais, uma linguagem não só humana, mas como amplificadora também, né? De uma percepção do todo, né? Então, quando a gente fala de estratégia militar ou de estratégia marcial, é assim, bom, você vai praticar uma arte marcial para quê? Ah, para me defender, né? Mas espera um pouquinho, como é a leitura de uma situação de agressão? Como você vê essa leitura? Como que você desenvolve isso? Porque se um dia você acorda meio irritado e tem uma festa, né, para ir lá num lugar que você não conhece ninguém, o risco de você não entender a comunicação lá é grande, né? Sobretudo se você é uma pessoa irritada, né? Então, você passa a desenvolver uma capacidade de autocrítica e percepção dessa sua linguagem, não só corporal, mas como a linguagem mesmo verbal, né? E a imaginação, né, Santina? A arte marcial ela é muito imaginativa também, porque parte do pressuposto de situações que a gente pode estar sendo exposto. Não só de situações especificamente do ponto de vista da agressão física, por exemplo, como reage ou não reage ao assalto, a mão armada, você não tem? Isso é muito específico e muito... depende muito do contexto. Mas uma imaginação de que você vai além disso tudo, né? De como o teu corpo está reagindo, e parece que é uma sequência, né? Como o teu corpo desenvolve a partir de uma prática marcial e a sua linguagem passa também a ter uma conotação imaginativa, ou seja, de criativo, né? Então você vai melhorar no seu trabalho, nas suas relações pessoais, na sua relação com o seu próprio corpo, né? E descobrindo em si próprio essa capacidade que você tem, que até então você nem podia imaginar que fosse capaz de ter, né? Então, o aumento da coragem, da autoestima, né? Dessa questão de ser mais sociável, né? Eu acho que tudo isso também tem a ver com arte, não? É porque a arte é uma forma de expressão, né? As artes em geral, né? Para falar no plural, já que é tão difícil definir conceitualmente, né, esse termo,
as artes, elas são formas de expressão, uma criação humana muito fundamental, um traço distintivo nosso, né? E isso, então, a gente vai ver na história das artes, né? Desde lá as artes rupestres, né? A gente vai vendo lá o ser humano tentando deixar marcas, né? E a gente vai ver isso também em gestos simples, né? A criança, quando ela descobre o traço que ela faz, né? Ela fica encantada com aquilo, ela é capaz de fazer algo, né? E algo que não diz respeito só a pôr comida na boca. Então, as artes, né? Eu acho que elas têm elas são uma espécie de portal para transcender um monte de impedimentos humanos. E justamente ao transcender esses impedimentos, a gente é capaz de imaginar saídas, linhas de fuga, né? Que E legal isso te isso. torna uma pessoa, eu entendo, às vezes não mais feliz, não muito feliz, mas você se sente um pouco mais seguro para se mover no mundo, né? Você Perfeito, não fica lá no mundo assim, "Ah, meu Deus, o perfeito, mundo vai acabar, vai cair na minha cabeça", né? perfeito, Tem um recurso perfeito. imaginativo, lúdico. Nós somos homem homo ludens, né? Como diz um autor assim. Somos homem homo ludens, criativos, porque senão a gente, justamente, eu acho que aí, né, vai por essa coisa de pensar em ficar muito submetido ou refém de dependências químicas, né? Por exemplo, de religiões, certas religiões, né, que não estão a serviço dessa pessoa transcender e se comunicar de um jeito simbólico com o mundo e sensível. Mas não, estão ali alimentando seus medos para você ficar dependente. Então, a arte, as artes marciais, a criatividade, elas estão a serviço de autonomia. Nós somos Perfeito. seres que precisamos confiar nas nossas capacidades para desenvolver autonomia, né? Que legal. Aliás, tem uma colocação do Jung, da Obras Complexas 14.1, que é o Mistério Coniunctius, que ele diz que a arte, mais ou menos assim, que a arte é o magistério e a compreensão da união dos opostos. É a suma medicina que cura não só o corpo, como também o espírito. Né? Sim, Isso sim. é muito legal, né? O Jung tem essa profundidade, ele chega num lugar assim que é extraordinário, né? E eu faço a ponte também com essa ideia que as artes marciais têm como orientação também, né? Não é só da saúde física que nós estamos falando de uma prática, né? De uma luta, de uma arte marcial, mas também de algo que tem uma conotação espiritual mesmo, né? Morihei Ueshiba, que é o criador do Aikido, ele tem várias frases que ele fala sobre isso, né? Sobretudo do Takemusu Aikido, né? Que ele fala que é a capacidade que a gente tem de desenvolver a percepção da unidade universal com o homem. Ele pertencente a algo que tem uma lei e quando ele percebe isso, ele se sente protegido. Ele não precisa do conflito, ele não precisa da guerra, ele não precisa ter medo, né? E isso é muito bonito, né, do ponto de vista, né? E eu acho que vai juntamente com isso. Professor, eu tenho uma questão que sempre me pega. A arte pode ser prejudicial? Eu penso o seguinte, né? Todos os recursos que nós humanos temos à nossa disposição podem servir para o bem ou para o mal. O problema não é a arte em si, é o que uso você faz dela. Assim como da tecnologia que a gente estava acabando de dizer, né? Então, a arte, a tecnologia é altamente artística, no certo sentido. Ela é fruto da imaginação dos homens, né? Meu Deus, essa imaginação prometeica que a gente tem, né? Na cultura ocidental. É, assim, eu acho essa pergunta difícil de responder, Marcelo. Porque não dá para idealizar, né, uma vivência artística. Mas a arte em si, ela é meio de expressão, ela é meio para comunicar significados, criar significados, mas ela também pode ser usada para manipulação, né? Dependendo assim, né? Você vê quantos símbolos foram usados, né, pelo nazismo, pelo regime nazista, para Perfeito. manipular as pessoas, né? Inclusive símbolos Hein? mitológicos, né? A própria suástica, A né? própria Que foi colocada na suástica. bandeira nazista, torta. Sim, sim. Agora, a arte, no sentido que a gente está trazendo aqui, né,
experiência humana que mobiliza expressões, que mobiliza, comunica ideias, por meio de imagens, de formas, de sonoridades, da música, né? Eu entendo que ela é a própria linguagem do se existe algo que se chama Deus. Não é à toa que os gregos tinham as musas, né? As inspirações, né? Eu acho que ela sempre tem uma inspiração nesse sentido divino. Ela nos põe em contato para além do que a gente é, no nosso sentido mais basal, mais instintivo, né? A arte, eu acho que, sei lá, tem músicas que eu ouço e que eu falo, nossa, eu acho que isso é o que as pessoas chamam de Deus, né? Há obras de arte que você se encontra com elas, e até no sentido, às vezes, hoje em dia, né, a arte contemporânea, ela é muito mais de você se relacionar com ela, né? Que ela te permite ter insights, ela te mobiliza, porque a função da arte, se tem alguma coisa que eu acho que é constitutiva das artes, é aquilo que ela mobiliza. Ela te tira do lugar, te lança em outro lugar. Isso que a gente chama de transcendência, né? Uhum. Então, a arte, eu acho que as artes são, eu acho que elas são a linguagem dos deuses e das deusas, né? Sensacional. Aliás, o Aikido, segundo o fundador, né, foi criado por um deus Tá do vendo? panteão shintoísta, né? Porque o Aikido ele tem toda a base dele filosófica moldada no shintoísmo, né? Que é a religião originária japonesa, né? Tá. Bacana isso que você está Sim, falando. e Me veio a milenar imagem. também, né? Tudo milenar você está falando, né? Sim, 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 sim. Porque eu acho que tem uma questão importante, que eu acho que o Jung também foi um dos autores da sua época, acho que ele não foi o único, que você citou o Campbell, por exemplo, né? Eu acho que os mitólogos, os eruditos que vão olhar para as filosofias mais antigas e mitologias, eles vão dizer, nós temos um problema no mundo atual. O mundo atual era chamado de mundo moderno, né? Moderno, assim, a ascensão da razão, do iluminismo, né? O homem é penso, logo existo, né? Essa ênfase na razão, que é uma razão cada vez mais técnica e tecnicista, ela implica uma recusa da conexão com essa base mítica, filosófica da existência. E aí você está pondo uma pá de cal naquilo que a gente chama de humano. Então, assim, a ideia de que você precisa de um resgate dessas conexões, dessas referências míticas, religiosas nesse sentido, né? Porque para os antigos nem existia separação entre filosofia e religião. A religião era extremamente é uma prática espiritual, filosófica, né? A capacidade de você refletir, que é algo que nos falta na contemporaneidade, né? Não é à toa que nesse momento, a última década em especial, né, no mundo todo político, você tem o quê? Polarização. E polarização, toda unidade é burra, né? Sim, Toda sim. unilateralidade é excessivamente parcial. E aí, quando você rompe a possibilidade do diálogo, isso é extremamente grave, porque você abandona a possibilidade de justamente conceber comunicação simbólica, mítica, religiosa, né? E o mais assustador, isso, né, Santina, é o como as pessoas também. E aí, por isso que a minha pergunta anterior, a arte pode ser utilizada, tem uma parte do mal, porque o que a gente vê hoje, né, sobretudo no mundo, é o aproveitamento ou empoderamento dessas imagens, né, criativas, dessas imagens míticas como meio de controle, como meio de alusão a tendências, a politicagens, a extremismos, né? Uhum, sim. Não, e aí acho que a gente tem que pensar que não é a arte que é má, ou que Sim, pode ser má. Mas, como eu disse, é o uso que se faz dela. E qual é o uso que se faz delas hoje? Inclusive a partir dos recursos da tecnologia e da imersão digital das grandes redes, né? É um uso de manipulação. Haja visto o fenômeno das fake news, né? Haja visto essa coisa da pós-verdade, né? O que é verdade hoje? Verdade é aquilo que as pessoas querem acreditar. A Terra é a Terra é reta. A Terra não. Então, assim, eu invento uma verdade, faço muita propaganda nas redes sociais dessa verdade, desqualifico os discursos científicos, né? E aí eu tenho uma manipulação imensa a partir de imagens, de comunicação. Então a gente tem, né? A verdade é essa. Não é à toa que a grande mídia
ela é, e eu acho que hoje a grande mídia e as redes digitais, né? Elas são, assim, um poder, um quarto poder que domina o mundo, né? Sim, sem dúvida. Não é à toa que você vê lá quem, no dia que o presidente Trump, né, toma posse, quem está ao lado dele enfileirado, todos os CEOs Sim. das empresas de redes Tecnologia e de comunicação. tecnologia. Isso dali é uma imagem do problema ético que nós temos na nossa vida, no nosso tempo contemporâneo. E é interessante como que é essa imagem que você acabou de escrever, sem nenhuma estética, né? Parece um monte de boneco, de plástico. Sim, É interessante isso, né? Quer dizer, não tem nenhuma beleza ali, né? Uma coisa completamente, eu diria, né? Completamente militar do ponto organizacional, quero te dizer, né? Aquela coisa estanque, aquela coisa sem vida, sem beleza, né? é, Uma coisa assustadora, né? Na verdade. sim. Então, mas porque é assustador, eu acho que há uma estética. Se a gente pegar a raiz da palavra estética, que é a estesis, né, um termo grego, é aquilo que comunica e afeta. E eu não acho que é à toa que montaram aquela cena, Ah, não. né? Com certeza para Aquela impactar. Você viu cena, óbvio, exatamente. E sim, ela não é está aleatória. comunicando uma mensagem para o mundo, Sim. né? O poder, assim, do Muito. maior, né? Sim. Um dos mais poderosos do mundo, hoje em dia não dá para saber mais se são eles ou a China, mas é um dos dois mais poderosos, está aliançado com, então, o poder da tecnologia e das redes. Tocando nesse assunto, nesse ponto que você colocou, Santi, a questão da China, né? Logicamente a gente vai falar sobre política, mas essas percepções, porque, aliás, o próprio Jung fala sobre esses efeitos, né? Enantiodromia, daquilo que se transforma no outro, né? O discurso chinês, do líder chinês, do presidente, é, parece até então extremamente ameno, extremamente comunitário, vamos dizer assim, né? Com uma perspectiva de organização, de colaboração, né? Como que, lembrando que a China, obviamente, fez um discurso com o seu porta-voz, só assim, a gente tem 5.000 anos de história e a gente já passou por diversos perrengues, não vai ser esse cabelo louro aí falando um monte de besteira que nós vamos tremer na base. A gente já sabe, né? Uhum. Então, o que eu estou pensando, me corrija se eu estiver errado, eu acho que essa própria dinâmica que envolve o mundo e que é um reflexo, ou vice-versa, da própria humanidade individual, busca, na verdade, e aí o chinês, né, com a sua sabedoria milenar, que o Jung mergulhou nisso, essa ideia do Tao, né, do Yin Yang, que são as polaridades que cada uma polaridade existe uma porção do seu oposto. E nesse sentido, consegue ter ali essa tensão colaborativa, ou seja, para não virar o caos. Uhum. A minha pergunta: aquele que tem habilidades de ser mais artista consegue ter essa capacidade de botar cor no caos? O que você acha, Santino? Eu acho que sim, né? Porque a arte ela é sempre fruto de alguma tensão, né? O artista está lidando, ele pode nem estar consciente disso, mas ele está criando algo a partir de tensões. Claro, ele pode sentir isso de um modo individual, mas ele é o porta-voz de uma época, como a gente falou, né? E isso que você falou, eu acho muito importante, né? A ideia dos opostos que carregam o outro lado em si. Quando eu falei da polarização, eu falei, na verdade, de cisão. E aonde tem cisão, né, tem uma suposta unidade total, negando o seu oposto. Isso é muito infantil. E é infantil no sentido mais, assim, didático desse termo. Porque as crianças, por exemplo, Quase têm uma consciência assim, isso. né? A criança não é capaz de ter um pensamento complexo até uma idade ali, né? Quando ela começa a ter a capacidade de abstrair, ela pode começar a integrar um pouco mais as coisas. A gente está antes disso.
Hoje, o cenário da consciência coletiva é um cenário que a gente está antes do que uma criança faz, entende? Aos 7 anos ela já é capaz de fazer, né? Depois, quanto mais ela avança, claro que isso ainda é tênue e tal, mas ela vai integrando a noção das contrariedades. Por isso que quando chega na puberdade, não vou nem dizer que é na adolescência hoje em dia, né? Ela já está com angústia. É angustiante dar-se conta que em você, que pode se considerar a pessoa mais iluminada do mundo, há sombras, né? Agora, se você tem essa consciência, você diminui um pouco mais as suas projeções, a sua belicosidade, a sua agressividade, né? E isso é o que a gente está. A gente tem uma cisão radical, né, entre o bem e o mal, nós contra os outros, né? Vou expulsar todos os imigrantes do país. Então, assim, é uma concepção extremamente raivosa, né, projetiva, rígida. Sim, então eu acho que o artista, ou fazer arte, sim, é uma coisa que você estimula, inclusive, sua mente, né? E Sua mente, sua flexibiliza, né? E alma. flexiva suas angústias, né? O papel Exatamente. da arte é esse, né? No caso das artes marciais, uma pessoa que está angustiada ali, com medo da violência, ou tem medo do contato físico, de se expor para o público, algum tipo de fobia, ela ajuda justamente a você flexibilizar esses seus medos, esses seus dramas, esses seus complexos, né? Falando em termos, né? Você coloca o teu corpo, né? Junto com outros corpos que ali é como se fosse uma simbiose, né? A prática de uma arte marcial é uma simbiose ali, né? Faz parte desse ethos coletivo, né? A vestimenta, o ritual, né? Todo o decoro que uma arte marcial tradicional exige, né? Exatamente não para enrijecer, né? Justamente o contrário, é para flexibilizar, né? A sua própria natureza, para que você possa lidar com as situações reais e que muitas vezes são assustadoras, né? De uma maneira a não sucumbir, né? De uma maneira sem nenhum tipo de reação, vamos dizer assim. É. Eu, assim, se você olha para a educação no nosso país, pelo menos, né, a referência mais imediata que a gente tem, né? O que a gente tem no processo de educação, estou falando aqui da grande maioria das crianças que estudam nas escolas públicas do país, né? É um processo de morte da imaginação, da expressão artística, e é essa educação bancária, como se diz, né? Que vai levando, então, os sujeitos a crescerem muito apartados dessa questão que o Jung cita lá com o livrinho do Schiller, né? Livrinho aqui, gente, pelo amor de Deus, né? É um livro super importante. Mas uma referência a uma educação estética do homem. Uma educação estética do homem, da alma, né? Isso quem fala hoje no campo da ciência, da educação, Edgar Morin, né? Sim. Que vai falar da questão do paradigma da complexidade. Então, cada vez mais a gente tem que poder desenvolver uma consciência das complexidades, no plural. Complexidade quer dizer que eu não posso me fechar, né, num único ponto de vista. Sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre o mundo. Toda vez que eu faço isso, eu estou excluindo um pedaço do mundo e da vida. Isso só pode dar errado, né? Isso produz medo, isso produz isolamento, isso produz rigidez, isso produz violência, né? Porque na hora que você exclui o seu oposto e define que a sua verdade é única, isso já é um ato de violência. Você não ser capaz de ouvir o outro, contraditório, né? É isso, né, que a gente vive hoje. Santina, sensacional, é para a gente ficar aqui a noite inteira. Ai, Passamos muito outros bom, muito bom. encontros, né? Outras conversas, né? Vamos, com certeza. Passa rápido, né? Passa rápido, uma hora passa muito rápido. Mas é para dar um gostinho para a gente elaborar outra aí, outra temática e Sim. que você se sinta bem à vontade aqui e agradecer mais uma vez essa colocação magistral, como sempre, né? Faço algumas vivências contigo, alguns cursos eu participo e realmente é excelente a sua forma didática,
a partir da sua experiência, da sua clínica, mas, Caiu aqui, desculpa. mas a sua experiência clínica com a sua experiência mesmo humana com as pessoas. Acho que isso faz uma grande diferença profissional e, de fato, para nós aqui do canal, é uma honra ter você conosco aqui. Muito obrigada. Eu quero fazer propaganda de duas coisas importantes. Por favor, fique à vontade. Uma é o projeto de acolhimento em enlutados por suicídio de Portas Abertas. É um projeto social, voluntário, de um grupo de terapeutas. Eu idealizei esse projeto, chamei eles. A gente tem uma página no Instagram que é De Portas Abertas GAES, Grupo de Acolhimento em Enlutados por Suicídio. A gente faz um encontro por mês, online, gratuito, e todo mês a gente posta lá nessa página. Então, estou aqui aproveitando o seu canal para comunicar. Se você percebe alguém que está em sofrimento, alguém que perdeu alguém por suicídio, é um luto muito específico. As pessoas não costumam falar sobre isso, porque tem muito preconceito com o suicídio, e isso se estende aos familiares. Eles, então, ficam muito isolados e também sofrem bastante. E o segundo é o projeto que tem a ver com arte, Manhãs com Arte e Terapia. Você já participou de um encontro, Maravilhoso. Né? Em que a ideia é ocupar os espaços culturais e artísticos da cidade depois da pandemia, né? Acho que isso é também um jeito de cuidar da saúde mental, de estimular a imaginação e a socialização. Nós precisamos ressocializar e voltar a confiar no outro, né? Nos nossos pares humanos. O próximo encontro, então, é dia 31, no Instituto Moreira Salles. Uau. A gente vai assistir um documentário do professor Siddhartha Ribeira, um grande cientista, né, brasileiro. Fez toda uma pesquisa sobre os sonhos e as relações com o uso de psicodélicos na pesquisa, né? Então tá todo mundo convidado. Dessa vez não é gratuito, porque você tem que comprar o ingresso do dia Instituto. 31, dia 31, né, 31, professora? 2 horas da tarde, lá na Paulista. Quem quiser comparecer será muito bem-vindo. Vai ter uma especialista em estudos sobre psicodélicos e saúde mental, que após assistir o documentário, ela vai apresentar pra gente algumas ideias, a gente vai conversar com ela. Esse a senhora já está vinculando Já. o link? Não, já? Tá lá, já tá lá na minha página. Na sua Tá página. bom? Ótimo, eu estarei lá, com certeza. Maravilha. Professora, muito obrigado. Pessoal aqui do canal, o pessoal do meu curso de formação filosófica de artes marciais, desse mês de maio. Essa live aqui vai fazer parte de todo o material didático nosso. Essa live sensacional com a professora Santina Rodrigues e as outras lives também que já estão gravadas aqui, tá bom? Tá indo para o Facebook também e vamos compartilhar, porque isso é material humano. Sim. Material que tem que ser divulgado. Tá? Coisa boa, a gente tem que utilizar as redes para divulgar, assim como o trabalho magnífico da professora Santina. Não é só meu, todos os meus 2 grupos lá de parceiros que estão sempre juntos. Ainda bem que eles também embarcam, né, nesses sonhos, né, que a gente tem que ser capaz de sonhar de novo o mundo e novas formas de viver. É isso que eu acho. Tá? Querida, muito obrigado. Beijão. Fique bem aí, até a próxima. Boa noite. Um beijo para vocês. Pra todos. Boa noite a todos os meus amigos. Até a próxima. Boa noite, queridos. Tchau. Tchau.